Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, Famílias de Fé. Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, em busca da Tua graça, em busca da Tua bênção, em busca da iluminação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. O que é cultura? A cultura pode ser amiga ou inimiga da fé cristã. A cultura é um conjunto de ideias, de comportamentos, símbolos e práticas sociais, conhecimento, arte, crenças, costumes, hábitos adquiridos pelo ser humano. Cada país tem a sua própria cultura, que às vezes pode estar em harmonia com a Bíblia ou não. A cultura de um povo não é estática, porque ela vai mudando de geração para geração. Precisamos sempre filtrar os hábitos e costumes para saber se estão em harmonia com a palavra de Deus ou não. A Bíblia é o filtro. É o padrão divino que dita o nosso comportamento, nossas ideias, nossa vida. Nessa semana vamos estudar como podemos ser famílias de fé em meio à cultura que nos cerca, vivermos de uma forma irrepreensível, sincera, sendo filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecemos como luzeiros no mundo. Na parte de domingo, retenha o que é bom. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a diferença entre princípios, hábitos, costumes, cultura. Por exemplo, a Bíblia tem princípios de Deus e a Bíblia também tem muitos costumes culturais. Os princípios são imutáveis, são permanentes. Os hábitos e costumes, eles são mutáveis. A forma de se cumprimentar, a forma de se vestir, a forma de construir nossas casas, tem muito a ver com a cultura, não envolvendo princípios. Por exemplo, no Oriente, homens e mulheres usam vestidos. Nos países árabes, por exemplo, as pessoas tiram os sapatos para entrar na igreja e se assentam no chão. Aqui no Ocidente, nós colocamos os sapatos para irmos para a igreja e nos assentamos em bancos. Estes são exemplos de hábitos e costumes culturais, não implicando em quebra de nenhum princípio. Porém, queridos, existem costumes que quebram princípios da palavra de Deus. Por isso mesmo, nós precisamos entender o que é princípio e o que é um hábito. Nós definimos princípios por algo que vem de Deus, que está na sua palavra, a Santa Bíblia. Os princípios são aplicados a todos os povos, em todos os tempos, todas as pessoas, em qualquer lugar. Qualquer coisa que você pense ser um princípio, mas que não pode ser aplicado a todos os tempos, Antigo e Novo Testamento, e a todos os lugares e a todas as pessoas, então não poderá ser considerado princípio. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos possuem 10 princípios, que se aplicam ao Antigo e Novo Testamento, a todos os povos, todos os países, todas as pessoas e em todos os tempos. Isto é princípio. Ao pregar o Evangelho a outros povos de outra cultura, não queremos impor sobre eles os costumes e as tradições do nosso país. Existem pontos em que nós podemos ceder. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 tem a experiência de Cornélio. A Bíblia diz aqui no verso 1 em diante: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Queridos, aqui nós vemos um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano. A religião dele era o mitraísmo, adoração ao sol.
Porém, queridos, ele era fiel, temente a Deus. Vivia a pequena luz que ele tinha, um homem sincero. E Deus diz claramente: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus tem os seus filhos sinceros em todas as igrejas. E olha que são mais de 42 mil igrejas cristãs. E também tem filhos e filhas sinceros nas religiões não cristãs. E todas essas religiões não cristãs têm uma cultura muito diferente da nossa. Por isso nós deveremos ter o máximo de cuidado para não exigir mudanças desnecessárias na vida das pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. Quando Deus deu uma visão para Pedro, aqui em Atos capítulo 10, ordenando a Pedro para que recebesse aqueles que foram enviados por Cornélio até a sua casa e viajasse com eles e fosse para a casa de Cornélio e pudesse entrar na casa de Cornélio, Deus preparou a mente de Pedro para que Pedro vencesse os preconceitos culturais, para que ele não duvidasse, porque era a ordem de Deus, para que ele fosse com aqueles gentios. Por isso Deus deu a visão para Pedro, a visão do lençol, um grande lençol cheio de animais dentro. E Deus disse na visão: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, eu não posso comer dos animais imundos. E Deus disse: não considere imundo o que Deus purificou. Ali naquela visão, Deus estava representando os gentios, os pagãos, como se fossem animais imundos. Mas Jesus Cristo morreu também pelos gentios e pelos pagãos, e não devem ser considerados imundos. Pedro entendeu a visão, por isso ele viajou com aqueles homens gentios. Aqui diz no capítulo 10 e no verso 19: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus preparou a cabeça, a mente de Pedro, para que ele pudesse pregar o Evangelho para outras culturas diferentes da dele. Assim também nós, queridos. Nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho para culturas diferentes da nossa. E nós não deveríamos exigir mudanças desnecessárias. Queridos, embora Deus tenha uma igreja visível na terra, e nessa última fase da história do cristianismo, o Apocalipse capítulo 2 e 3 divide a história do cristianismo em 7 fases. Nessa última fase, chamada Laodiceia, Deus tem uma igreja visível na terra. É a igreja adventista do 7º dia. Porém, Deus tem filhos e filhas sinceros que estão sendo salvos por Jesus Cristo em todas as mais de 42 mil igrejas cristãs e em todas as religiões do mundo, como o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o islamismo. Queridos, nós deveremos ter a nossa mente aberta para podermos ganhar o maior número possível de pessoas. Cristãos preconceituosos não conseguem ganhar almas para Jesus. Em Atos capítulo 15, nós encontramos outro exemplo. Quando muitos gentios começaram a se converter a Jesus, foi convocado um concílio em Jerusalém. Atos capítulo 15 fala do primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém, e era exatamente para tratar o que eles exigiriam dos gentios e o que não poderiam exigir. Então, queridos, em Atos capítulo 15, a partir do verso 19, diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Os judeus cristãos queriam impor para os gentios que estavam se convertendo os costumes judaicos, a circuncisão, a prática das festas sagradas, que eram 7 festas no santuário terrestre, e a maioria destes judeus cristãos continuavam na prática destas festas sagradas. Porém, queridos, o santuário terrestre perdeu o valor. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo rasgou de cima e baixo, mostrando que o santuário terrestre caducou, não mais valeria, porque ali na morte de Cristo foi inaugurado o santuário do céu. Jesus Cristo morreu como Cordeiro de Deus do santuário celestial. Morreu exatamente no pátio do santuário celestial, que foi o planeta Terra. E no Monte do Calvário, ali era o altar de sacrifício, onde Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, foi morto. Queridos, as festas sagradas do santuário terrestre agora estavam se cumprindo nas festas sagradas do santuário celestial.
Porém, os judeus cristãos insistiam em continuar praticando aquelas festas do santuário terrestre. E eles queriam impor isso sobre os gentios. Queridos, no Concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15, ficou decidido que eles não fariam exigências desnecessárias para os cristãos gentios. Por isso, dispensaram a prática das festas sagradas e dispensaram também a circuncisão, exigindo deles que somente se abstivessem das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que era sufocado e do sangue. Neste Concílio de Jerusalém não foi discutido o assunto dos 10 mandamentos, a santa lei de Deus. Não, queridos, isso não estava em discussão. Não existia dúvida sobre os 10 mandamentos. A dúvida consistia nas festas sagradas do santuário terrestre e na circuncisão. Os 10 mandamentos são princípios eternos, válidos no Antigo Testamento e Novo Testamento, válidos para todos os povos, todas as pessoas, em todos os lugares. Na parte de segunda-feira, o poder da cultura sobre a família. Deus trabalha através da família. Porém, existem costumes que ferem os princípios da Bíblia. A estes, nós deveremos deixar de lado. Por exemplo, em uma cultura antiga, considerava-se responsabilidade do homem comer o cadáver dos seus pais que morriam. Em uma outra cultura, um homem que desejava uma noiva tinha que trazer ao pai da noiva um dote. E o dote era cabeças cortadas das pessoas de uma tribo inimiga. Obviamente, estes costumes precisam ser abandonados, porque ferem princípios da Bíblia. No entanto, existem outros costumes que não ferem princípios. Por exemplo, na Tailândia, é considerado um insulto sentar-se, cruzar as pernas e mostrar a sola do pé para outra pessoa. Na própria Tailândia, num hospital cristão em Chiang Mai, as mulheres não poderiam ser colocadas no segundo piso do hospital. Por quê? Porque os homens estando no primeiro piso e as mulheres sendo colocadas no segundo piso, eles diziam: as mulheres estão sendo colocadas acima dos homens. Queridos, este era um problema cultural. Estes são exemplos de costumes culturais que nós podemos respeitar, não precisamos exigir mudanças desnecessárias. Em Gênesis capítulo 16, versos 1 até o verso 3, lemos a história de Abraão, Sara e Agar. Na cultura do antigo Oriente Próximo, se aceitava que uma esposa oferecesse outra mulher para ter filhos em seu nome. E foi por isso que Sara ofereceu Agar, a sua serva, para que tivesse um filho. E daí nasceu Ismael. Esse costume, bem como a poligamia, foram tolerados por Deus, mas nunca foram aprovados por Deus. Por isso nós cremos, queridos, na revelação progressiva da verdade. No Novo Testamento, nós temos verdades reveladas através de Jesus Cristo que não nos permitem querer viver dentro da cultura e do padrão do Antigo Testamento, porque nós temos mais luz. Um outro exemplo cultural, mas que fere a palavra de Deus, está em Gênesis, capítulo 35, versos 1 até o verso 4. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 35, e os versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Observem que a família de Jacó ainda tinha deuses estranhos, eles tinham ídolos que eles carregavam com eles. A cultura daquele povo, onde vivia Labão e suas filhas Raquel e Lia, queridos, era uma cultura muito idólatra. E isto influenciou a família de Jacó. Mas Deus pediu para que ele lançasse fora os deuses e os ídolos. E mais ainda, o verso 3: E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. E então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém.
Aqui diz que as mulheres tinham arrecadas em suas orelhas, ou seja, brincos em suas orelhas. Eles estavam contaminados não somente pelos ídolos, pelos deuses estranhos, mas também pelos adornos exteriores, como colares, como pulseiras, como brincos. Porém, ao subirem para adorar a Deus em Betel, ele fez uma purificação na família. Isto mostra, queridos, que existem costumes que podem ser tolerados. Outros costumes quebram princípios da palavra de Deus e precisam ser abandonados. Isso podemos sentir também ao lermos Êxodo capítulo 33. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Aqui no capítulo 33, nós lemos em Êxodo o verso 3 em diante. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Deus disse que não subiria no meio do povo. E o povo se entristeceu quando ouviu a notícia. Verso 4. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. Queridos, até o monte Horebe, o povo de Deus que saiu do Egito veio cheio de adornos, de colares, de brincos, de pulseiras. Porém Deus disse: eu não vou subir no meio de vocês, a menos que vocês se despojem, a menos que vocês tirem de vocês estes adornos. E em Horebe eles se despojaram dos adornos. Queridos, existem costumes que não ferem princípios. Outros, porém, Deus exige que sejam abandonados, porque Deus quer purificar o seu povo. Lemos também em Esdras capítulo 9. Abra sua Bíblia, Esdras capítulo 9, e vamos ler o verso 2. Era costume comum naquele tempo os povos se casarem entre si. Porém, queridos, este era um costume que feria um princípio bíblico, o jugo desigual. Deus não queria que os seus filhos se casassem com filhas de Belial. Por isso, em Esdras capítulo 9, verso 2, nós lemos: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. E o verso 6, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Esdras estava confuso, atônito, porque ele viu o povo pecando, transgredindo os princípios da palavra de Deus, casando-se em jugo desigual. Satanás estava tentando unir trevas e luz, mas não tem como unir trevas e luz. Por isso, queridos, Deus exigiu aquilo que está em Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, nós vamos ver a partir do verso 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E o finalzinho do verso 14, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. O que nós entendemos, queridos, ao estudarmos a Bíblia, é que existem costumes e tradições que podem ser tolerados, podem ser conservados como o povo de Deus. Porém, existem costumes que são intoleráveis, que quebram princípios da palavra de Deus e precisam ser abandonados. Um outro exemplo que a Bíblia dá está em 1 Reis. Abra sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 11. Aqui em 1 Reis, capítulo 11, tem a história de Salomão. Era comum entre os povos daquele tempo o rei ter direito a tudo. O rei tinha direito a ter qualquer mulher e quantas mulheres quisessem. Porém, Deus proibiu que essa prática se instalasse no meio do povo de Deus.
Porém, Salomão extrapolou. A Bíblia diz aqui em 1 Reis, capítulo 11, verso 1 em diante: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres e princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Queridos, o homem mais sábio da terra se tornou um instrumento nas mãos de Satanás. Verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Salomão construiu o templo a Moloque, queimou filhos e crianças ao deus Moloque. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Queridos, quando as práticas das culturas que nos cercam afetam e quebram os princípios da palavra de Deus, nós não poderemos praticar tais costumes. Devem ser abandonados. A poligamia, o jugo desigual, a idolatria nunca foram pecados aprovados por Deus. Não podemos usar os costumes dos povos como desculpa para vivermos em desobediência. A Bíblia é usada como filtro para mostrar para você e para mim o que é aprovado por Deus e o que é condenado por Deus. Nosso compromisso é seguir o assim diz o Senhor, colocando nossa vida, colocando nossa família, colocando a nossa igreja em harmonia com a palavra de Deus. Na parte de terça-feira, sustentando a família nos tempos de mudança. As mudanças são permitidas por Deus. Muitas vezes as mudanças são intencionalmente planejadas por Deus para nos colocar em situações difíceis onde nós precisamos depender de Deus inteiramente. As mudanças traumáticas permitidas por Deus nos tiram da nossa zona de conforto. Moisés, por exemplo, foi tirado do conforto da casa de Faraó. Ele vivia na riqueza. Ele vivia como filho da filha de Faraó, sendo preparado para ser Faraó. Deus tirou Moisés deste conforto, deste luxo, e levou Moisés para o deserto. E ali ele passou 40 anos. Que mudança traumática, que mudança drástica. Mas foi ali que Moisés aprendeu a depender de Deus. Ele entendeu os planos de Deus para a sua vida. Um outro exemplo de mudanças traumáticas foi a mudança que ocorreu na vida de Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, numa casa com conforto, junto com toda a família. Mas Deus pediu para Abraão: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão saiu com a sua família, com seus empregados, com seus servos. Era um total de mais de 1000 pessoas acompanhando a caravana de Abraão. Queridos, quando nós lemos a história de Abraão, nós não entendemos quão grande foi o sacrifício, quão traumática foi esta mudança. Sair de uma cidade confortável, sair de uma residência fixa, para viver o resto da vida viajando, peregrinando de lugar em lugar, armando tendas, indo para um lugar que Deus mostraria. Ele saiu sem saber para onde ia. Esta foi uma mudança drástica, mas que desenvolveu a fé em Abraão. Deus o chamou para ser o pai da fé, e ele precisava se tornar um exemplo de fé. Por isso Deus intencionalmente o conduziu por um caminho difícil,
caminho desconhecido, onde ele teve que aprender a viver pela fé. Assim também acontece com você e comigo. Deus nos coloca em caminhos difíceis, em situações em que nós precisamos aprender a viver pela fé, dependentes de Deus. O mesmo aconteceu com Esther. Esther era uma menina simples, que vivia com seu tio, Mardoqueu, e de repente ela se viu no palácio do rei persa. Ela foi escolhida para ser rainha, esposa de Assuero. Porém, queridos, esta mudança drástica na vida de Esther foi intencional da parte de Deus. Deus preparou Esther para este momento, para que ali ela intercedesse pelo povo de Deus, para que o povo de Deus não fosse morto. Ela arriscou a sua própria vida. Ela disse, eu irei, e perecendo, pereço. Através de Esther e do seu testemunho, Deus mudou o curso da vida do povo judeu. Porque tudo indica que Artaxerxes era filho de Esther com Assuero. Um outro exemplo bíblico você encontra em Daniel capítulo 1. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 1, nós vamos encontrar aqui Daniel e os seus 3 companheiros. Intencionalmente Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia e lá permanecesse por 70 anos. Intencionalmente Deus permitiu que estes 4 jovens, de linhagem real, fossem escolhidos para serem colocados dentro da corte de Babilônia, para testemunharem, para evangelizarem dentro da corte de Babilônia. E assim o evangelho chegou até o rei de Babilônia, Nabucodonosor. E através de Nabucodonosor, as boas novas da salvação, a verdade sobre o Criador dos céus e da terra, ela se espalhou por todo o reino de Babilônia. Você pode ler em Isaías capítulo 39. Aqui temos uma profecia que se cumpriu com Daniel e os seus 3 companheiros. Aqui lemos Isaías 39 e os versos 6 e 7. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Deus falou para o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias mostrou toda a sua riqueza para aquela comitiva que veio de Babilônia, Deus falou, você mostrou tudo o que tem, mas não mostrou o Deus que te curou. Por isso, Ezequias, tudo o que você tem será levado para a Babilônia. E o verso 7 diz, e dos teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Daniel e os seus 3 companheiros foram colocados na casa dos eunucos. Esta profecia de Isaías capítulo 39, verso 7, se cumpriu plenamente na vida de Daniel e os seus companheiros em Daniel capítulo 1 e no verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel e os seus companheiros eram aqueles da linhagem real mencionados lá em Isaías capítulo 39 e o verso 6 e 7. E o verso 6 diz, e entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel e os seus companheiros viviam na casa dos eunucos. E o verso 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. A dieta pedida por Daniel é a mesma dieta recomendada por Deus em Gênesis capítulo 1, verso 29, dada lá para Adão e Eva no jardim do Éden. Queridos, Deus quer que façamos mudanças drásticas na nossa vida. E Deus colocou Daniel e seus companheiros na corte de Babilônia para testemunharem. Por isso o verso 15 diz, e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. E o verso 17, ora,
A estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus quer usar homens e mulheres, como usou Daniel e os seus companheiros. Deus está em busca de homens e mulheres que sejam testemunhas suas. Se existem mudanças drásticas na sua vida, não é sem intenção, queridos. O mal não vem de Deus. Porém, muitas vezes Deus permite coisas más acontecerem, mudanças ruins acontecerem na nossa vida, porque Deus quer nos fazer brilhar. Deus quer nos fazer testemunhar. Aleluia! Na parte de quarta-feira, rumo à fé da primeira geração. O que mais nós temos hoje, depois de 175 anos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, são 175 anos desde o ano de 1844. Hoje nós já estamos na 3ª e 4ª geração de adventistas. Porém, queridos, onde está a fé dos nossos pais? Onde está o conhecimento pessoal de Jesus Cristo? Será que somos cristãos de primeira mão ou somos cristãos de segunda mão? A nossa experiência foi herdada dos nossos pais ou a nossa experiência foi alcançada por uma íntima comunhão com Jesus Cristo? Eu estive lendo o livro de Catherine Marshall, o livro intitulado Beyond Ourselves. Ali, Catherine Marshall conta que certo pastor na África do Sul procurou por longos anos o verdadeiro significado do cristianismo, mas sem êxito. Seu nome era David Duplessis. Isso aconteceu na África do Sul numa noite fria de inverno, 5 graus abaixo de zero. Ele estava dormindo tranquilo quando acordou de repente às 4 horas da manhã, ouvindo uma voz que lhe dizia: Deus não tem netos. Ele tinha a impressão de ter sido acordado por aquela voz, mas ficou ali deitado em silêncio e a única coisa que ele ouvia era o som dos galhos que estavam envergando com o peso da neve. Tentou dormir novamente, mas outra vez ele ouviu a voz: Deus não tem netos. Ele não podia estar enganado. A voz era real, mas era só isso que ele ouvia: Deus não tem netos. Ali mesmo na cama, ele acendeu a luz da cabeceira, pegou a sua Bíblia, pegou a concordância bíblica e procurou a palavra neto, mas não achou. Então procurou pela palavra avô. Também não achou nada. Mas havia, assim, muitas referências à palavra filho. Ele encontrou, por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 1 a 2, onde ele leu: Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3, 1 e 2. Ele encontrou também na sua pesquisa João capítulo 1, verso 12, onde diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele encontrou também Romanos capítulo 8, verso 14, onde diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas ele não encontrou nenhuma vez a palavra neto. Então ele começou a se perguntar: o que tem isso a ver com a frase Deus não tem netos? Sem entender, ele desligou a luz e novamente se deitou para dormir. Passaram-se 10 dias, desde aquela noite em que ele tinha ouvido a frase. E agora ele estava viajando de avião da cidade de Milwaukee para Chicago, quando de repente ele começou a entender que quando os apóstolos de Jesus começaram a pregar sobre Jesus, eles insistiam que cada pessoa individualmente tivesse um encontro pessoal com Jesus. Tinham que aceitá-lo pessoalmente como Salvador. E aquela primeira geração de cristãos, lá do primeiro século, eles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, depois deles vieram os filhos, vieram os netos. Veio a segunda geração, a terceira geração de cristãos. Agora, a igreja cristã estava cheia de membros que nunca tinham conhecido Jesus. Membros que já tinham nascido dentro de lares cristãos. Membros que herdaram a fé cristã dos pais. Mas eles mesmos nunca tinham
se encontrado com Jesus Cristo. Eles não tinham uma experiência cristã de primeira mão. Vocês podem observar que ao longo dos séculos que se seguiram, sempre existiram aqueles que produziram grandes reavivamentos, como Martinho Lutero, como João Wesley, como Guilherme Miller, reavivamentos onde as pessoas tiveram um encontro pessoal com Jesus. Porém, nas gerações que se seguiram, essas igrejas foram cheias de pessoas que não tinham tido uma experiência pessoal com Jesus. Eram cristãos de segunda mão. O pastor, lá na África do Sul, David Duplessis, então entendeu a mensagem de Deus, a mensagem que Deus estava lhe dando. Deus não tem netos. Não existe tal coisa como uma experiência cristã herdada. Deus não possui sobrinhos, nem primos e nem netos. Deus somente tem filhos e filhas. E conforme diz em João capítulo 1, verso 12, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Você tem que receber Jesus pessoalmente. Você tem que conversar com Jesus Cristo pessoalmente, uma experiência pessoal com Ele. Não podemos nos tornar filhos e filhas de Deus somente herdando a fé dos nossos pais. Tem que haver uma experiência de primeira mão. E Jesus chama isso de novo nascimento, nascendo da água e do Espírito, sendo gerados pelo Espírito Santo, como filhos e filhas de Deus. Nós lemos aqui em Juízes capítulo 2, abra sua Bíblia. Juízes capítulo 2 e os versos 7 a 13. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Queridos, aqui diz que Josué e alguns anciãos que vieram depois dele, eles tiveram sim um conhecimento pessoal de Deus. Eles viram os milagres de Deus. Porém, depois que eles morreram e foram sepultados, vieram outras gerações que não conheciam a Deus. E estas outras gerações passaram a adorar Baal, o deus Sol, e Astarote, a deusa Lua. Tudo isso que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Porque hoje nós temos uma igreja que já tem 175 anos de idade, desde 1844. Já estamos na terceira, quarta ou quinta geração de adventistas. Queridos, será que nós somos cristãos de primeira mão? Será que nós temos um conhecimento pessoal de Jesus Cristo? Ou somos cristãos porque nascemos num lar cristão? Queridos, será que alguém que se esforça e que tenta duramente ser um cristão, será que ele vai conseguir? Se você, sinceramente, tentar ser um elefante, será que você vai conseguir ser um elefante? Não, certamente. Para você ser um elefante, você precisa nascer elefante. Assim também, meu querido, não é tentar ser cristão. Nós temos que nascer como cristãos. E nascer como cristão é ser gerado pelo Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu fico feliz porque Jesus Cristo falou sobre a necessidade de nascer do Espírito Santo. Nascer de novo, exatamente para Nicodemos, considerado um bom pai, um bom homem, um bom praticante da religião judaica. Jesus disse, necessário te é nascer de novo. Todos os que são gerados pelo Espírito Santo, eles são transformados nos seus hábitos e costumes. Deus não tem netos. O desafio que eu deixo para você é que você se torne filho e filha de Deus, sendo gerado pelo Espírito Santo. E não somente sendo gerados pelo Espírito Santo uma vez,
mas sendo gerados pelo Espírito Santo cada dia, buscando o batismo do Espírito Santo cada dia. Isto se chama santificação, que nos prepara para o céu. Na parte de quinta-feira, mensageiros do século 21. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, vamos ler os versos 5 até o verso 8. Mateus capítulo 28 e os versos 5 até o verso 8. Aqui nós lemos: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Esta alegria de anunciar, esta alegria, este brilho nos olhos, contando as boas novas de que Jesus Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo vive. Essa alegria que tomou conta dos primeiros mensageiros da ressurreição de Jesus. É a mesma alegria que precisa tomar conta de você e de mim. Nós temos que ter brilho nos olhos, paixão nas palavras, ao falarmos de que Cristo vive. Ele não está morto. O túmulo está vazio. A sepultura está vazia. Ele ressuscitou e ele vive. E porque ele vive, nós também viveremos. Em Romanos capítulo 1 e o verso 16. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 1 e o verso 16. Aqui nós encontramos o desafio dado pelo apóstolo Paulo. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Os mensageiros do Senhor, possuídos pelo Espírito Santo, não se envergonham do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Portanto, a nossa decisão, queridos, deve ser a decisão de Paulo, mencionada aqui no verso 14 e no verso 15. Romanos 1, verso 14 e 15. Eu sou devedor. Paulo se reconhecia um devedor. Devedor de pregar o Evangelho ao mundo todo. Ele tinha uma dívida para com Jesus Cristo. Aquele que morreu para salvar você e a mim. Nós temos uma dívida com Jesus Cristo, de anunciar as boas novas da salvação. Por isso Paulo diz, eu sou devedor. A quem? A gregos, a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor. E o verso 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo não somente reconheceu a dívida de pregar o Evangelho, mas ele disse, eu estou pronto para pregar o Evangelho. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Eu quero pregar o Evangelho aos que estão perto e aos que estão longe. Eu não me envergonho do Evangelho. Nós fomos chamados por Deus para sermos os mensageiros do século 21. Incendiados pelo Espírito Santo, precisamos ir cumprindo a missão que Jesus nos deu. Aqui em Mateus capítulo 28, verso 19. Aqui nós lemos, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os cristãos do primeiro século eram cristãos apaixonados por Jesus Cristo. Jesus era uma obsessão na vida deles. As Escrituras apresentam vislumbres do amplo efeito do Evangelho na vida dos primeiros seguidores de Jesus. Eles abriam suas casas para o estudo diário da Bíblia, oravam e comiam juntos, compartilhavam dinheiro e recursos e cuidavam dos outros. Famílias inteiras aceitavam a mensagem. Queridos, este foi o resultado do batismo da chuva temporã do Espírito Santo. E agora, Deus está prometendo mais do que a chuva temporã do Espírito Santo. Ele está prometendo a chuva serôdia do Espírito Santo. Imaginem só, o Espírito Santo sendo derramado sobre você e sobre mim. A chuva serôdia do Espírito Santo. Nós nos tornaremos incendiados,
cristãos incendiados iluminando os outros. O que aconteceu no primeiro século com a chuva temporã vai ocorrer novamente de forma assombrosa, duplicada, agora no tempo do fim. Com quem? Com você e comigo. Este é o nosso desafio, para cumprirmos com a missão dada por Jesus: ide e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está nos chamando, irmãos, para sermos os mensageiros do século XXI, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 2, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo tinha uma mente seletiva. Ele fixou a mente em Jesus Cristo. Paulo dizia: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo teve uma experiência de primeira mão com Jesus Cristo. Por isso ele pôde dizer aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Um homem batizado pelo Espírito Santo, um homem apaixonado por Jesus Cristo. Deixo com vocês o exemplo de Paulo, o desafio de Paulo, mencionado lá em Romanos capítulo 1, verso 15 ao verso 16. Eu sou devedor e estou disposto a anunciar a palavra de Deus, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, sua e minha. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que o Espírito Santo que incendiou a vida de Paulo, que o Espírito Santo seja derramado sobre você, iluminando a sua vida, batizando-o diariamente, em nome de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.